Olá pessoal do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre orçamento ao construir a sua casa. Para você que é pela primeira vez a estar aqui no nosso canal, subscreva-se, por favor, subscreva-se. Nos ajude a perceber que a matéria que a gente está a produzir aqui é muito importante para você, a fim de que continuemos com a motivação de produzir assuntos do gênero para vocês. Lá está. Então, tudo sobre orçamento, pessoal. Este assunto faz parte de uma coleção de matéria ou assuntos que está a ser tratado pela ANP de Construção e Serviço. Essa matéria está a ser intitulada em Dicas e Sugestões Cautelares em Construção. Dicas e Sugestões Cautelares em Construção. Sem mais enrolações, vamos então ao assunto que nos interessa: orçamento ao construir a sua casa. Realmente, pessoal, há pessoas que pedem orçamento e muitas vezes não entendem o que é o orçamento e também não conseguem entender até ao certo ponto qual é o objetivo do orçamento. Então se você tem essas dúvidas, se por exemplo até um instante tens aquela dificuldade, mas o que é o orçamento? Para que serve? Será que é necessário pedir o orçamento? Qual é o perfil que eu devo ter para pedir um orçamento a uma construtora, a um profissional? Então, esta é a matéria apropriada para tirar essas dúvidas para você. Então, fique conosco até ao fim do vídeo para você poder entender o que é o orçamento e para que serve. Vamos lá, pessoal. Nós vamos apresentar a vocês 3 conceitos aqui em fontes diferentes e depois vamos aqui descrever ou identificar o que elas têm em comum. O primeiro conceito que nós iremos apresentar a vocês sobre o orçamento tem como fonte o Wikipedia. Depois de você terminar de assistir este vídeo, pode dar um pulo ali no Wikipedia e vai ver o que é o orçamento. O Wikipedia constitua o orçamento como a previsão das despesas de um serviço, uma obra ou de um produto. Veja só, o Wikipedia diz que orçamento é a previsão das despesas. Lá está. Todas essas fontes que a gente está aqui a mencionar irão estar na descrição do vídeo e depois, para busca de informações adicionais, você pode localizar essas fontes na descrição do vídeo. Sim, o segundo conceito que temos aqui é de uma segunda fonte que diz assim: orçamento é o nome dado para avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra ou serviço. Veja só, diz assim: orçamento é o nome dado para avaliação ou cálculo especulativo do custo de uma obra. Uma terceira fonte que temos aqui diz assim: orçamento é ato ou efeito de orçar ou calcular, custo estimado de obra ou serviço, cálculo prévio das despesas necessárias à realização de uma obra. Então, conforme estão a ver aqui, todos esses conceitos retirados de 3 fontes diferentes, eles estão sempre a mencionar uma coisa em comum. E vamos ver nisso quando falarmos sobre para que serve o orçamento daqui a alguns minutos. Mas eu quero dizer o seguinte, pessoal: orçamento é praticamente, conforme dizia ali na primeira fonte, a previsão. Quer dizer, é com o orçamento que a gente vai antecipar aquilo que será a realidade na obra. Então, é importante que tu fiques preocupado em solicitar um orçamento.
Quando tu não solicitas um orçamento, dizes apenas ao construtor, olha, para tu me fazeres uma casa, quanto é que você vai me cobrar? Veja, esta pergunta remete o profissional a te dar o valor apenas da mão de obra. Isso é o que tem acontecido aqui na cidade de Luanda e quase que na maior parte do país, na maior parte do país, porque epá, é tu ao dizeres quanto é que tu me cobrarias nesta casa. Os profissionais aqui entendem que estás a lhe dizer para ele construir aquilo, quanto é que te cobraria só ao construir, né? Sem a inclusão do material. Então acaba por te dizer, olha, para construir isso é X, só da mão de obra, ele faz apenas menção da mão de obra. O que significa que deixa à parte a inclusão dos materiais. E isso faz com que você não tenha previsão total daquilo que será o custo da sua obra. E provavelmente tu terás uma ideia de um valor completamente, de um valor que será completamente diferente daquilo que será o valor real. Por quê? Porque tu tens a previsão agora da mão de obra do profissional, que é o pedreiro, mas não tens a previsão do valor, do custo real do material. Você só tens a previsão da mão de obra do profissional que vai construir a sua casa. Lá está. Então, veja só, quando tu fazes, ou seja, entras neste procedimento, acontecerá aquilo que tem acontecido muito. Há momentos as pessoas começam uma obra e não terminam. Isso porque não teve uma previsão real daquilo que seriam as despesas no processo de construção. Quer dizer, o indivíduo recebeu informação apenas parcial e fez a estimativa dele de que aquilo, uma estimativa completamente retrograda de que aquilo começaria e terminaria a obra, mas na realidade não será aquilo. Então, isso ao momento leva as pessoas a começarem uma obra e depois, em pouco tempo, pararem, porque não recebeu a informação real daquilo que seriam os custos, custos diretos, custos indiretos. Temos a experiência de pessoas que começaram a construir casa, que quando se fala em aluguer de andaimes, aluguer de extensores para os que querem fazer um primeiro andar ou mais, aluguer de serras juntas, eles começam a perguntar, mas isso eu não tinha, isso é para quê, né? Epá, até tu ficas assim, epá, então não tinha a mínima ideia de que no processo de construção haveria necessidade de alguns materiais que para ele não foram previstos, que seriam custos indiretos no momento. Então lá está. Isso tudo vai exigir tirar um valor para começar a fazer face a essas despesas. Vamos fazer uma pergunta para si. A pergunta é bem simples, é a seguinte. É por acaso que as empresas de construção e profissionais independentes pedem algum valor para fazer orçamento? A resposta é não. Por quê? Porque para fazer o orçamento, para fazer esta previsão, exige uma análise, exige um levantamento, exige cálculos e muitas empresas de construção e muitos profissionais cobram para o efeito. Por isso é que muitas empresas, quando estão a fornecer orçamentos gratuitos, eles anunciam isso, orçamento gratuito. Isso é para apelar você, para motivar você a solicitar, porque eles percebem a importância de um orçamento. Isso te ajudará a fazer
a ter ideia de quanto é que vai custar, quanto é que vale em termos monetários começar a sua casa e terminar, quanto é que valerá. Você já terá ideia, minha casa para começar e terminar vai valer X. Então, quando começar a executar o projeto de sua casa, você irá estar próximo daquilo, igual, um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Não fugirá muito daquilo que foi previsto. Lá está. Então, quero também que percebam um detalhe. O orçamento não é nem sempre exato. Porque, conforme estamos a dizer agora que o orçamento é uma previsão, veja só, vamos dar um exemplo. O INAMET, Instituto Nacional de Previsão de Tempo, uma coisa assim, ele prevê as circunstâncias climáticas em cada dia, cada semana ou cada ano. Essas previsões nem sempre correspondem à realidade. Há momento, o INAMET diz que a cidade de Luanda estará completamente nublada às X horas, na zona X ou na zona Y, mas não acontece. Diz que irá cair chuva, mas não cai chuva. Isso estamos a querer dizer que o INAMET é uma instituição que não presta para nada? Não. São apenas previsões. Muitas delas podem ser assertivas e muitas delas podem ser falhas ou não ser conforme previsto. Lá está, o mesmo pode acontecer com o orçamento. Então, pode falhar um pouco, pode estar um pouquinho abaixo, pode estar igualmente conforme foi previsto, mas é muito importante solicitar um orçamento. Agora, vamos saber para que serve o orçamento, né? Vocês podem ver ali no slide para que serve o orçamento. Né? Temos ali algumas partes sublinhadas que diz, quer dizer, vamos colocar sempre serve no princípio. Vai ser, orçamento serve para fazer previsão das despesas. Orçamento serve para fazer previsão das despesas. Orçamento serve para fazer estimativa de despesas, saídas e receitas. Ou seja, orçamento serve para fazer estimativa de despesas, que são as saídas, e estimativa de receitas, que são as entradas. O orçamento também serve para fazer avaliação ou cálculo. O orçamento pode ser para fazer custo estimado de uma obra. O orçamento também serve para fazer cálculo prévio das despesas necessárias. Lá está, então, conforme está a ser mencionado aqui, o orçamento é bastante importante para todo aquele que tem projeto. Se você tem um projeto, por favor, acompanhe este vídeo até o final, acompanhe esta sessão aqui, porque depois deste vídeo haverá mais outro vídeo, então acompanhe toda essa matéria a fim de poderes perceber o valor prático do orçamento. Lá está. Na realidade, existem vários tipos de orçamentos, mas nós fizemos descrição aqui de 6. Vocês podem ver ali na imagem esses 6 orçamentos. E os 6 orçamentos, o primeiro que está ali é estimativa simples. Depois temos o segundo, preliminar estimativa. Na realidade, a diferença aqui é que este segundo fornece alguns detalhes que o primeiro não fornece. Terceiro, paramétrico. Quarto, analítico. Quinto, sintético. Sexto, executivo. Então, são esses tipos de orçamento de obras que nós preparamos para mais ou menos terem conhecimento e que possivelmente entre esses 6, um deles poderá ser entregue por uma construtora ou um profissional. Lá está. Mas agora, quais os orçamentos mais comumente utilizados em obras? Quais são aqueles orçamentos que, tipo, quando tu pedes a uma construtora, a um profissional, ele traz aquele tipo de orçamento? Vamos ver aqui, conforme está ali no slide, estão a ver, é o quarto analítico,
e o quinto sintético, né? Estes são os mais solicitados ou os mais usados nas construtoras e profissionais independentes. O analítico detalha o preço unitário dos diversos grupos e o sintético mostra apenas o preço unitário e o preço total do serviço. Para o exemplo, temos ali o orçamento analítico. Conforme vocês veem ali na imagem, o orçamento analítico, ou seja, está a fazer apenas descrição do projeto hidrelétrico. Então, neste grupo hidrelétrico, temos ali algumas partes, a primeira, a segunda, até a quinta parte. E todas essas partes estão completamente detalhadas e discriminadas. E depois aparece ali o total, né? O total, 2.427.800 kwanza. Está ali. Este 2 milhões é fruto do somatório daqueles outros elementos que deu nisso. Então, aqui neste orçamento tu acabas por perceber os detalhes de cada unidade que compõe o grupo hidrelétrico. Já no analítico é um pouco diferente. Vejamos agora no analítico. Veja ali na imagem, dá um toque na imagem. Veja ali na imagem. O analítico, ele apenas apresenta o projeto hidrelétrico como um grupo e não faz descrição dos elementos que fazem parte deste grupo. Só apresenta o valor, o preço unitário, que é 2.427.800 kwanza, que nós vimos ali no orçamento anterior com todos os detalhes. E depois apresenta o total. Acabou. Então, aqui não há tanta descrição assim, né? Então, suponhamos que seja apresentado este orçamento numa construtora. A construtora, ao certo, sabe quais são as partes integrantes desse valor total que ele entrega a você. Mas apenas você saberá quanto é que vai custar o seu projeto para ser executado. Isso é o mais importante para si, é saber a estimativa. Agora, os elementos, podes não saber, porque até existem várias pessoas que dizem assim: eu tenho este projeto aqui em mão e eu quero que você me diga quanto é que será executando esse projeto. Tudo, incluindo material, mão de obra, tudo. E tu dizes, não, para executar esse projeto são 32 milhões. E a pessoa diz, está bem, eu pago os 15 milhões e vocês começam com a execução do projeto. Na realidade, essa senhora ou este senhor acaba por não perceber quais serão os elementos ou quais elementos é que serão usados na execução do projeto. Apenas ele entrega o valor. A construtora é que saberá quais são os elementos que farão parte do projeto ou profissional que você contratar. Lá está. Temos ali algumas informações nesta imagem. Se precisa de um orçamento, pense em construir, remodelar ou necessita que alguns serviços sejam feitos para a sua obra, contacte, está ali no contacto, e este contacto também está na descrição deste vídeo. Se tu precisa de um orçamento, precisa de ajustar uma casa, uma coisa que está ligada à construção civil, eletricidade, serviço drywall, teto falso, lixos, essas outras coisas, então na descrição tem a informação. Então, pessoal, para hoje, este é o fim para esta primeira parte do orçamento, e na próxima vez vamos falar sobre como pedir um orçamento de obras. Sim, para